Depressão. Alguém já disse que é como um sol da meia-noite. A escuridão passa a ser a gramática do que antes era claro mundo. Mundo, vasto mundo. Assunto sério pra gente refletir. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para mais um programa de redação. Hoje tem um tema bastante sério em debate: efeitos do aumento da depressão entre adolescentes brasileiros. E para ajudar a entender esse assunto difícil, temos um reforço de responsa. Professora Caroline Martins, por gentileza, seja bem-vinda. Obrigada. Por que esse assunto é importante? É um assunto que está sendo amplamente debatido, então isso é muito importante. E ele é sério, né? Como você bem disse logo na abertura. Ele é sério por muitos motivos. A gente tem um aumento de adolescentes em depressão no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também. E é preciso debater sobre isso, é preciso falar sobre isso. E a redação é um mecanismo, uma ferramenta que possibilita essa discussão mais séria, né? Mais técnica. E é muito importante estar atento ao recorte que o tema faz, né? Os efeitos Sim. do aumento, adolescentes brasileiros. Tem que ficar atento. Exatamente. A gente tem um assunto, né? O assunto é sempre mais genérico. Então, se te perguntasse, e aí, Lange, qual foi o tema, enfim, você me diria o assunto, foi depressão. É. Mas não foi depressão. A gente tem um tema que é um recorte específico de um determinado assunto. Então, eu tenho o assunto depressão e o tema que é o efeito do aumento dessa depressão, e eu tenho um recorte de faixa etária, que são os adolescentes. Isso também tem muita importância nesse entendimento do tema. Para a gente entender melhor a proposta dessa redação, bora dar uma olhada no primeiro texto de apoio? Vamos. Bora lá. É um infográfico da Organização Pan-Americana de Saúde. Professora, o que a gente observa nesse infográfico? A gente vai observar esse aumento que o próprio tema deu pra gente, né? Uhum. Um infográfico, e a gente precisa olhar não só o texto não verbal, como também o texto verbal. Sim. Tem uma questão muito interessante aqui, quando ele fala assim, os transtornos mentais são a causa mais frequente de incapacidade em adolescentes no mundo e afeta todos os aspectos de saúde e desenvolvimento. Ele vai dizer físico, mental e social. Por que eu ressaltei essa parte, esse trecho? Porque para a Organização Mundial de Saúde, você ser um ser humano saudável não significa que você tem uma ausência de doença. Para a Organização Mundial de Saúde, para você ser saudável, isso vai falar muito do seu equilíbrio, do seu bem-estar físico, mental e social. Só que nem todo mundo sabe disso. E essa já é uma grande questão para a gente começar a argumentar. Opa, já dá para pensar uma tese a partir daí? Exatamente. Se, para o senso comum, para grande parte da sociedade, ser saudável é não estar doente, muitas coisas a gente não vai perceber. Então, a gente consegue perceber quando está doente, por exemplo, se eu tenho uma ferida. Então, eu tenho que cuidar dessa ferida. Só que a depressão não é bem assim que acontece. Ela seria uma doença que, a princípio, é invisível. Então, Sim. como ter esse olhar se a gente ainda acha que ser saudável é não ter algum tipo de doença ou até mesmo que uma doença ela precisa ser visível? Tem que ser física, né? Exatamente, tem que ser física. Então, quando a gente volta para o infográfico, a gente vê a necessidade de olhar o aspecto físico, mas também mental e social. Ou seja, é importante que a gente reformule, né, dentro da nossa sociedade, esse conceito, esse significado de saúde. O que é ser saudável? Então, o Enem sempre vai propor um problema. O problema está explícito na frase. Eu tenho um aumento da depressão entre os adolescentes. E aí eu posso começar a pensar o porquê, para onde eu vou partir. Eu tenho esse problema, que é uma coisa mais genérica, né? E quais são as causas desse problema? Acho que é interessante a gente pensar. E não pode esquecer também dos efeitos. É muito importante quando a gente traz um tema com a palavra efeitos e traz essa especificação, né, para falar com os alunos, porque nem todo mundo treina temas assim. E aí pode chegar na prova, ter essa palavra e perguntar, como é que eu vou escrever agora? Ninguém me ensinou a escrever com impactos, efeitos, consequências, né, sinônimos dessas palavras. Não se escreve um texto somente com base em suas consequências.
é necessário apresentar consequências, mas primeiro as causas. Porque imagina, eu falando só que a consequência, o efeito do aumento da depressão entre os jovens é, sei lá, um baixo rendimento escolar. Eu não posso escrever um texto só com baixo rendimento escolar. É preciso buscar a causa para falar desse efeito. Então, uma das causas que a gente vê só olhando esse infográfico pode ser esse conceito errôneo que a gente tem, que a grande sociedade, a massa, tem sobre o conceito de saúde. A gente O acabou de que é falar sobre saudável, isso. né? Exatamente, o que é ser saudável. E à medida que eu tenho um conceito que não é necessariamente o conceito que deveria ser amplamente discutido, a gente tem um entrave aí, uma causa que precisa ser debatida. Então, qual é a consequência disso quando a gente olha para os adolescentes, por exemplo? Eu entender o conceito de saúde como algo estritamente físico ou que eu somente vejo se eu estou doente ou não sei, ou não estou, enfim. Bom, então bora pro segundo texto de apoio? Vamos sim. Tá aí na tela um trecho de uma reportagem que saiu na revista Veja em agosto de 2019. Brasileiro ainda sabe pouco sobre depressão, revela Ibope. Já na manchete, já no título, a gente tem uma possibilidade aí de entrada para um argumento ou para discussão disso na nossa redação. Então, saber pouco significa que eu não debato muito sobre isso. Entre as pessoas de 24 a 35 anos, 63% teriam vergonha de revelar diagnóstico a familiares. Então, a gente tem uma instituição aí que é o recorte dessa reportagem, a família. Então, vamos Sim. ver como é que ela age, enfim. Há algum tempo, a depressão está sendo considerada o mal do século. No Brasil, a doença atinge 5,8% da população, taxa que está acima da média global, 4,4%, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Apesar de o assunto ser cada vez mais abordado, ainda há muita desinformação a respeito da depressão e as pessoas sentem vergonha de falar sobre o assunto. Então, esse é um trecho que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Então, já no título, ele vem falando sobre essa necessidade de informação, essa necessidade de conscientização. E aí, quando a gente tem uma concessiva ali, começando com esse apesar de, ou seja, eu tenho um assunto que está sendo debatido, mas ainda não é suficiente. A questão é um tabu, inclusive entre os mais jovens, a população cuja taxa de suicídio vem aumentando nos últimos anos. Novos dados revelam que 23% dos adolescentes entre 13 e 17 anos enxergam o transtorno mental como um momento de tristeza e não uma doença grave, revela a pesquisa realizada pelo Ibope. Doenças psiquiátricas ainda são um tabu muito grande, por isso as pessoas tentam fugir da questão ao associá-la a problemas simples, pois são mais fáceis de encarar, explica o psicólogo André Garcia. O levantamento ainda mostrou que, na mesma faixa etária, 39% dos adolescentes afirmaram que, caso recebessem o diagnóstico de depressão, não revelariam para familiares. O percentual foi mais alto do que a taxa média verificada entre todas as idades, 22%. Esse dado ainda é mais alarmante quando verifica-se a faixa etária entre 25 a 34 anos. 63% das pessoas disseram que não contariam para a família pela vergonha de admitir um quadro depressivo. Fonte, Revista Veja, 28/8/2019. Pois é, professor, um texto todo focado nessa ideia de vergonha. Exatamente. Né, do indivíduo ter vergonha de dizer para a família que está em um quadro depressivo. Isso pode ter a ver com um certo preconceito, uma imagem errada sobre a própria doença? Sim, com certeza isso tem. O próprio texto traz para a gente a questão do tabu, né? Não é que eu não possa discutir sobre isso, é porque eu não discuto porque eu tenho algum preconceito em torno desse tema. Então, é muito fácil a gente ouvir na sociedade que depressão, quem é pobre não pode ter depressão, ou depressão é coisa de maluco. Então, essas frases cristalizadas, né, dentro da nossa sociedade, da grande massa, elas inibem o adolescente, principalmente, né, que é uma fase que você está em formação, uma fase de descoberta, de falar sobre isso com os pais, não é? De inseguranças, né? Exatamente, exatamente. E aí vamos supor um adolescente que não fala em casa com os familiares, mas discute somente com os seus amigos da mesma idade. Quando a gente vai entrar, né, para um adulto ou alguém que tenha informações
que são relevantes, um argumento de autoridade, por exemplo, para tentar sanar esse tipo de problema. Enquanto essa discussão fica muito entre somente os jovens, vai ser muito mais difícil a gente conseguir tratar de algo que é uma doença e nem todo mundo considera como uma doença. Muitos, inclusive, consideram como uma besteira. Tipo, aquela frase, né? Essa é coisa da sua cabeça. Exatamente, isso é coisa da sua cabeça, ou você só está muito cansado, ou é besteira de adolescente, o aborrecente, não é? É essa palavra que usam. Bom, o texto também faz esse vínculo entre depressão e suicídio, mas não é porque tem vínculo que o candidato tem que generalizar, né? Exatamente, a generalização é uma falha grave na argumentação, grave. Então, basta a gente olhar assim, nem toda pessoa que tem depressão, necessariamente ela vai cometer suicídio. Tem um abismo aí, né, um salto entre os dois. Ou que tem o desejo de... Exatamente, exatamente. Então, é preciso ter muito cuidado ao colocar isso no seu texto. Você pode dizer que existem pessoas com quadro depressivo que podem chegar a se suicidar. Então, é preciso modalizar essa fala, né? Pode ser, pode vir a acontecer, pode ter esse caminho, porque nem sempre isso vai acontecer. E aí a gente foge. Quando a gente modaliza a nossa fala, traz essas expressões, né, do pode acontecer, enfim, a gente sai dessa generalização. E aí eu lembrei de literatura. O quientismo português está cheio de eu lírico atormentado. E eu falo de literatura portuguesa porque 1500 ali o Brasil não tinha uma literatura própria, né, professora? Dá para usar esse período? A gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado em muitos pontos, assim. Os alunos perguntam, eu posso usar isso, eu posso usar isso? Tudo vale, mas como é que você vai fazer? A primeira coisa, quando a gente fala da literatura, por exemplo, é a ficção. A gente precisa relacionar a ficção e realidade. Não é tão simples. Não é tão simples assim. E não necessariamente esse eu lírico que está atormentado, ele está depressivo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Então, você pode usar tudo. Eu posso usar história, eu posso usar literatura? Sim, mas qual é o recorte que você vai fazer? Você tem que ser cada vez mais direto, porque você precisa fazer uma relação com um tema que é um tema problemático, né? Um tema problemático porque pressupõe um problema e é contemporâneo. Então, tudo isso precisa ficar na cabeça na hora de fazer essa relação. Então, vamos ver mais um exemplo, professora? Vamos. É do poeta Bernardinho Ribeiro. Tá na tela. Nada quero, tudo em jeito. O maior bem me aborrece. O prazer me entristece e o viver, porque é sujeito, a quem dele assim se esquece. Se morro, acaba o mal. E fim, não queira ver. Se vivo, o padecer desta dor é tão mortal que me não posso valer. Bernardinho Ribeiro. Toca nessa ideia dessa saída que muitos acabam indo, da depressão, de achar que a morte vai resolver tudo. Exatamente, exatamente. Toca nesse ponto. Poderia ser usado, não é, para falar, mas com bastante cuidado. Com esse cuidado principalmente da relação entre ficção e realidade. É isso que os candidatos, eles tendem a errar muito, né? Fazer um salto. E aí você, lendo o texto, não sabe se ele está falando da ficção ou se ele está falando da realidade. E isso é um grande ponto para aquele 200 pontos lá na competência 2, que é o repertório sociocultural. Um dos critérios, quando a gente olha o repertório sociocultural, é para saber se ele é produtivo, ou seja, ele está bem articulado ali com a discussão que você está promovendo. Você inventou isso, então a gente vai olhar para esse repertório, olhando principalmente a relação que está sendo estabelecida. Então, se você tem algo da ficção, quando for transpor para a realidade, diga isso, diga que você, olha, na ficção era assim, mas na realidade é assim. Se você tem algo do passado, a mesma coisa. No passado era assim, mas na atualidade, tudo bem? Sempre tentando fazer essa relação. Deixar bem marcadinho para não... Exatamente, para tornar isso produtivo. Professora, bora dar uma olhada no nosso último texto? Sim, vamos. De apoio? É uma adaptação de um trecho de uma reportagem do Estadão, que saiu em abril de 2017. Depressão adolescente não é drama. E você pode sim ajudar. Antes de tudo, psicólogos e psiquiatras defendem que é preciso se convencer de que transtornos mentais em adolescentes são reais, e não apenas drama. A gente tem a ideia de que o adolescente é aborrecente, porque está passando por mudanças hormonais, fica irritadiço.
dorme demais. Ficamos com uma visão estereotipada de que esse comportamento é normal da fase, mas ele pode estar com depressão sem que ninguém perceba, explica Josiane Conti, psicóloga. Para ter uma conversa mais honesta, é necessário quebrar alguns estereótipos sobre a adolescência. A psiquiatra, professora e pesquisadora da USP e da PUC de São Paulo, Miriam Debier, explica que a fase é um momento de luto, um processo de se transformar e deixar muito do que se conhecia para trás. Socialmente, é visto como um momento de alegria, a melhor fase da vida em que se descobre o mundo. Mas não é assim que o adolescente se percebe. Ele está perdendo todas as regalias da infância e não tem as do adulto. Como ajudar? A abordagem dos pais é um assunto bastante delicado. Por isso, Miriam sugere que eles mesmos procurem especialistas se estiverem em dúvida sobre como falar com os filhos sobre depressão ou suicídio. Josiane alerta que a conversa será pouco eficaz se não houver diálogo constante ou cumplicidade no dia a dia. É preciso que os jovens se sintam participantes das decisões da família. Em vez de chamar o filho ou a filha para conversar e encaixá-lo em uma categoria, dizer que ele é agressivo, que não consegue se adaptar às normas sociais, o ideal é apoiar o adolescente e incentivá-lo a encontrar atividades que ajudem a extravasar. Os pais podem ajudar a indicar uma forma de expressão, música, desenho, teatro, vida intelectual, exemplifica Miriam. A fonte é o site do Estadão, dia 21/4/2017. Bom, esse texto conversa com aquele texto do primeiro bloco, que diz que o brasileiro não tem muito conhecimento sobre a depressão. É por aí mesmo? Sim, é por aí que ele vai tocando de novo no ponto da família, né? Como a família aborda esse adolescente. Isso é muito interessante também. E vai indicando, mais do que o outro texto, algumas soluções para essa família, né? Que a princípio não sabe como lidar. A primeira opção é procurar um especialista. Então, isso diz muito sobre esse debate que tem que ser sério, não é? Sobre um tema tão complicado, principalmente nessa fase. E ainda vai falar também desse estereótipo que a gente guarda das gerações, não é? Das gerações não, da faixa etária, né? Melhor dizendo. Uhum. O adolescente que sempre é o aborrecente ou o adolescente que vive a melhor fase da vida. Essa é a melhor fase da minha vida, né? Muitos adultos dizem isso. Mas aí o cara tá num período de transição, muitas vezes não é levado a sério, não é mais criança, mas ao mesmo tempo não é adulto. Então, imagina, né? Todos nós, eu acho, passamos por isso. Só que cada um sabe a dor que sente, né, no momento em que vive. Isso precisa ser levado em conta e também abrir o diálogo entre os responsáveis e os filhos também, os jovens. Sim, se for tocar nesse assunto, né, da tristeza ali, desses momentos complicados aí dos adolescentes, tem que ter cuidado para não misturar essa ideia de tristeza e do quadro de depressão. Exatamente, exatamente. O texto fala sobre a família, mas a gente poderia pensar na escola também, uma outra instituição que precisa também desse diálogo mais aberto, precisa falar mais sobre isso e precisa falar com maior responsabilidade também. E não entender aquele aluno que não está rendendo tanto numa determinada matéria como o cara que não quer e não quer, então a gente vai deixar para lá. Não é Pelo isso? contrário, muitos até parecem dispostos socialmente, Exatamente. mas Nem estão... sempre o aluno que dorme em aula é o aluno que está desinteressado. Muito pelo contrário, ele pode estar passando por um quadro de depressão. A partir de tudo que a gente leu, como seria uma boa proposta de intervenção? Uma proposta que visa, que traga, não é, esse debate, que tire esse assunto da depressão, principalmente entre os jovens, do campo do tabu. Pode ser a escola, levando esse debate para esses alunos, mas também para os pais, não é? A gente viu que os responsáveis, eles são a base, né? Eles precisam ser melhor formados em relação a esse assunto, para também atender os seus filhos, não é isso? Sim. Então, essa proposta de levar um debate para conseguir difundir a melhor maneira de trabalhar esse assunto com seus filhos ou com os adolescentes que estão próximos, não é? Pode ser uma saída para essa proposta de intervenção. Até pela ideia de que os adolescentes, geralmente, né, a grande maioria, divide o tempo do dia
entre colégio e casa. Exatamente, exatamente. E a mídia também pode intervir, porque nem sempre o pai está em casa e nem sempre esse assunto vai ser na escola. Então, também é um outro campo que pode levar esse debate, não é, para orientar essa população. Então, a gente sairia daqueles estigmas do depressão não é coisa de pobre, ou depressão é para quem está maluco, enfim. E essa vergonha que a gente viu no outro texto, talvez ela fosse diluída, não é? A gente não teria mais vergonha de falar sobre esse tipo de doença. Professor, só para comparação, como você acha que o pessoal poderia dar aquela deslizada na proposta de intervenção? Um, não falando de todos os elementos. Então, a gente precisa trazer o agente, a gente precisa trazer a ação que vai fazer, como isso vai ser feito e a finalidade disso, e trazer o detalhamento de algum deles, ou a gente vai explicar, não é isso? Muitos alunos falam assim, mas o que seria esse detalhamento? Ou eu vou explicar, ou eu vou especificar alguma coisa. Então, eu posso dizer que a mídia, como é um veículo responsável por informar ou por levar um debate de uma maneira mais ampla, mais difusa, né? Então, quando eu falo que é esse veículo responsável, eu especifico a mídia, porque eu estabeleço uma função para ela, não é? Eu explico ali o que seria esse agente e por que eu estou escolhendo ele. Então, essa é uma saída para não deslizar. E outra, sempre relacionar com a discussão e com o tema que você está abordando. Então, eu estou falando de depressão entre os adolescentes. Eu não posso falar de outro assunto na minha proposta, eu não posso solucionar outro assunto, não é? A organização do nosso texto, ela deixa isso bem claro para a gente. Momento Pop Prof. Novamente, um tema delicado, então eu proponho um Pop Prof numa pegada diferente. Pode ser? Pode ser. Você já presenciou algum caso de depressão como esses que a gente conversou, que a gente tratou aqui? Sim, sim. Na minha família já tive quadro de pessoas com depressão. Você pode contar um pouco como foi, como... É muito difícil, mesmo você discutindo e eu como professora, trabalhando temas assim em sala, você perceber, não é? Porque de fato a gente não vê essa doença e a gente tem essas concepções de saúde, como a gente veio abordando, que são muito fixas e não necessariamente é assim que acontece, não é só físico, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então é difícil perceber, mas quando você percebe, obviamente a gente precisa tratar isso, né, com psicólogos, psiquiatras, que são especialistas e não achar que isso vai se resolver ou é uma mera bobagem, porque não é, né? Tem uma pessoa sofrendo e aí você não sabe, ora ela está feliz do seu lado, ora ela está triste, então essas oscilações também de humor, você precisa entender para poder minimamente ajudar. Para fechar, qual é a sua mensagem para quem acha que isso não tem solução? Ah, tem solução, tem solução. Isso passa por uma conscientização com a ajuda dos médicos, especialistas nessa área, né? Saber, entender que é uma doença e que tem tratamento e que com o tratamento você pode viver, não é? Viver bem com isso. É isso aí. Então não tenha vergonha. Diga, né? Exatamente. Se você teve Exatamente. esse diagnóstico, fale. Conte para os outros. Sim. É isso aí. Essa foi Caroline Martins, o nosso Momento Pop Prof. Bom, o Enem tá chegando. Então, assim, qual a sua dica, assim, final, para essa reta final, para quem está se preparando e quer fazer uma boa redação? Primeiro, ter calma. Eu acho que calma é fundamental, né? Você precisa organizar bem os seus pensamentos na hora de escrever. Então, se você estiver extremamente nervoso, isso não vai acontecer. Para a redação, é olhar o tema e entender essas especificidades. Hoje, a gente tratou de um tema que trazia uma palavra que era um pouco diferente, por exemplo, dos desafios. Não eram desafios, eram os efeitos. Então, em alguma parte do seu texto, essa consequência, esse impacto precisa aparecer. Então, ter calma, continuar fazendo a sua redação e vai dar tudo certo. É isso aí. Eu aproveito e indico o percurso educativo de redação. Você já sabe o endereço, né? tvescola.org.br/percursos. Professora, muito obrigado mais uma vez por toda a Eu que ajuda, viu? agradeço. Você já é de casa, volte sempre. Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima. Tô esperando só disparar o pan? Pode.